Irmãos, com a ajuda do Senhor, para continuar o que nós começamos na semana passada, então eu quero abrir com os irmãos no Salmo capítulo 50. Continuamos, Senhor, na Tua dependência, na dependência da condução do Teu Santo Espírito. Agradecemos mais uma vez pelo privilégio que o Senhor nos concede de reunir nessa manhã na Tua presença. Tudo isso é obra Tua, nada fizemos, mas recebemos como graça, recebemos como misericórdia. Como fomos lembrados nessa manhã, o Senhor se compadeceu das nossas misérias e o Senhor veio ao nosso encontro. Só temos que te agradecer, só temos que louvar o teu nome. Não há nenhum motivo de orgulho da nossa parte. Reconhecemos as nossas fraquezas, as nossas limitações e reconhecemos a grandeza do Senhor. Reconhecemos que o Senhor é que mantém todas as coisas de pé. O Senhor é quem nos sustenta. O Senhor é a nossa fonte. O Senhor é a nossa vida. Bendito seja o teu nome. Senhor, desfaz toda a obra das trevas, nos aquiete na Tua presença e nos ajude a ver o Cristo que está na Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito abra os nossos olhos e os nossos ouvidos espirituais. Que tenhamos a experiência nessa manhã de ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos. Aleluia. Irmãos, o Salmo 50 diz assim: Salmo de Asaf. Fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até o poente. Desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador. Ao seu redor esbraveja grande tormenta. Intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Escuta, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos continuamente perante mim. De tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes dos teus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque, e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não tu diria, pois o mundo é meu, e quanto nele se contém. Acaso como eu carne de touros, ou bebo sangue de cabritos? Oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Mas ao ímpio diz Deus: de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras? Se vês um ladrão, tu te comprases nele, e aos adúlteros te associas. Soltas a boca para o mal, e a tua língua trama enganos. Sentas-te para falar contra teu irmão, e difamas o filho de tua mãe. Tens feito estas coisas, e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual, mas eu te arguirei, e porei tudo à tua vista. Considerai, pois, nisto, vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace, sem haver quem vos livre. O que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará, e ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Irmãos, nós começamos a falar sobre esse salmo a semana passada, e o Salmo 50, eu vou apenas precisar repetir algumas coisas para os irmãos,
só para a gente poder contextualizar o que a gente estava falando desde o domingo passado. Salmo 50 foi escrito para manifestar a mesma ideia que existe no Novo Testamento, a mesma ideia que existe em 2 Coríntios capítulo 5, todos nós, o povo de Deus, todos nós, a igreja, todos nós haveremos de comparecer perante o tribunal de Cristo. Então nós batemos nisso a semana passada, esse salmo, como uma grande parte das palavras da Bíblia, não é destinado aos incrédulos, não está falando com as pessoas aí fora, está falando conosco, está falando com aqueles, o salmo começa assim: congregai os meus santos, aqueles que fizeram aliança comigo, por meio de sacrifício. Então essa palavra é para os crentes, toda ela, todos os 23 versículos desse salmo. E por que é importante falar isso? Porque nós não podemos confundir aquilo que o Senhor está nos falando com aquilo que Ele está falando para o povo incrédulo, para as pessoas aí fora. Deus aqui nesse salmo tem uma mensagem para mim e para você, e é a mesma mensagem que está no restante da Bíblia. Um dia está marcado, nós só não sabemos que dia vai ser, mas está marcado no calendário de Deus. Um dia Deus vai se assentar com o seu povo, não vai se assentar com a humanidade, não, vai se assentar com o seu povo, e nesse dia Ele vai nos julgar. Paulo, pelo Espírito Santo, chama isso de o tribunal de Cristo, lá em 2 Coríntios capítulo 5. Então é necessário o Senhor nos avisar que, assim como naquela parábola que Ele conta lá em Mateus 25, que o reino dos céus, você conhece bem essa parábola, o reino dos céus é semelhante a um homem que ele se ausentou do país, ele viajou, e quando ele viajou, ele chamou os seus servos, e a um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2, e a outro ele deu 1, e aqueles servos, quando receberam aqueles talentos, está vendo? Eles não tinham aqueles talentos, o Senhor deu a eles, eles receberam por graça. Eles saíram e foram negociar aqueles talentos, com exceção do último, com exceção do que recebeu 1, mas o que recebeu 5 e o que recebeu 2, eles foram negociar. E quando o Senhor, daquela parábola, quando o Senhor voltou dessa viagem, a Bíblia diz que Ele assentou com os seus servos, para que eles prestassem contas do que eles fizeram com aqueles talentos. Então há essa ideia na Bíblia, está marcado o dia do nosso julgamento. Nós batemos isso na semana passada, e esse é um assunto conhecido entre os irmãos. Não seremos julgados, não compareceremos perante o tribunal de Cristo para decidir se somos salvos ou não, não é isso. Já temos a salvação em Cristo Jesus. Quem tem o Filho tem a vida. Nós temos o Filho, nós temos a vida. O tribunal de Cristo, esse juízo que Deus vai se assentar junto com o seu povo para realizar, é um juízo a respeito daquilo que nós fizemos, é um juízo das nossas obras, é um juízo a respeito do nosso trabalho, o que eu e você fizemos aqui depois que recebemos a salvação. Depois, a gente aprende lá em Efésios o que? Pela graça sois salvos. Então, eu não fiz nada para ser salvo, a não ser dizer sim. Quem quer receber Jesus como seu Senhor e Salvador, quem quer confiar nele agora como seu Salvador, quer entregar sua vida a Jesus, nesse dia eu disse eu quero, e você também. Ali, porque nós abrimos o coração, o Senhor entrou, nos deu a salvação, nos deu a vida eterna, nos deu o seu Espírito, nos deu essa herança maravilhosa, que hoje a gente desfruta dessa herança, e vai ter muito mais para a gente desfrutar. Então, nós somos salvos pela graça. Agora, depois que nós somos salvos, a salvação que nós recebemos
no início, foi o ponto de partida. Então a Bíblia chama aquele dia em que você recebeu Jesus como o dia do seu novo nascimento, porque as coisas materiais dão testemunho das coisas espirituais. Se Jesus está dizendo que nós nascemos de novo naquele dia que o recebemos como nosso Senhor e Salvador, tem irmãos que dizem assim: não foi a gente que recebeu Jesus, não, foi Ele que nos recebeu. Irmãos, foi as duas coisas. Não perca tempo com essa briga. Não foi eu que recebi, foi Ele que recebeu. Não, se você não tivesse recebido, Ele não entrava. Claro que você abriu a boca e disse: eu quero Jesus, eu quero essa salvação. Você abriu a boca e recebeu. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Está lá. Agora, antes Ele preparou toda essa salvação para nos oferecer. Então, quando a Bíblia diz que nós nascemos de novo, espiritualmente, foi exatamente isso que aconteceu. Você, quando nasceu, você tinha 20 anos de idade? Você tinha 0 ano de idade. Foi isso? E aquela criança, aquele bebê, cresceu. Hoje você tem 20 anos, 19, 30, 15, 50. A vida em você cresceu, continuou. Espiritualmente é a mesma coisa. Porque o Senhor vai chamar o seu povo para prestar contas. Porque vai ter o dia do tribunal de Cristo. Porque nós fomos chamados para uma jornada. Essa jornada começou quando nós nascemos de novo. Então nos tornamos bebês em Cristo. Agora Ele investiu toda a sua graça, todo o seu poder, para poder nos transformar, para poder nos aperfeiçoar. E a gente vai crescendo, a gente vai prosseguindo na vida cristã. E mais de Cristo vai sendo formado em nós, em mim e em você, porque o propósito de Deus é esse. O propósito de Deus não é tornar a gente bons cidadãos, não é tornar a gente pessoas educadas. Tem um bocado de gente bom cidadão e educada que está caminhando para o inferno aí fora. O propósito de Deus é formar o caráter do seu filho em nós. Então cuidado, vou abrir um parênteses, cuidado para você não estar pensando que a vida cristã é que nem as religiões aí fora praticam, que eu tenho que me transformar. Eu era assim assado, mas eu estou trabalhando minha mente para eu poder agir diferente. Você está entrando num beco sem saída. Eu estou tentando me aperfeiçoar, vai cair. Não é essa a ideia do Senhor. A ideia do Senhor é conduzir você e a mim como um pai conduz a seu filho, pelas experiências, pela soberania que Ele exerce, que Ele tem, para que nessas experiências nós sejamos transformados e Cristo seja formado em nós. Essa é a obra do Senhor na nossa vida. Não é a gente que se muda, a gente se oferece a Ele e Ele faz a obra. Quando você prega o evangelho para as pessoas aí fora, você já ouviu a pessoa dizer assim: eu quero até me converter, mas eu preciso largar o cigarro. Eu quero até ser crente, mas deixa eu largar a bebida primeiro. Essa é a filosofia daí do mundo. Eu preciso mudar para eu vir a Cristo. Não, venha como está, venha do jeito que você tiver. Jesus vai fazer a obra na sua vida. Porque no final das contas, a glória tem que ser dele. A glória não tem que ser do homem. Diz assim: não, eu estou aqui, mas quem me mudou fui eu. Eu estou aqui, mas quem me libertou dos vícios fui eu mesmo. Aí a glória vem para o homem. Não, Jesus quer ter essa glória na sua vida. E também porque só Ele sabe fazer a obra perfeita. A gente tenta, te esforça, ó, o suor cai, mas Ele de fato nos liberta. Ele sim, de fato, pode fazer essa obra na nossa vida. Então, irmãos, nós estamos nessa jornada. Por que vai ter um dia de prestação de contas? A Bíblia está dizendo, porque Ele investiu em mim e em você. Ele deu talentos. O Senhor é como um grande negociante, um grande investidor. Ele pegou a gente e deu a sua própria vida, para que essa vida diariamente vai crescendo em nós, e nós sejamos transformados, e a gente exiba
o caráter de Cristo. Ele lá no dia do juízo, no dia do tribunal de Cristo, não confunda, falamos isso a semana passada, não confunda o tribunal de Cristo, que está em 2 Coríntios capítulo 5, com o juízo do trono branco, que está em Apocalipse capítulo 20. No juízo do trono branco, só estarão aqueles que não receberam o Evangelho. Eu e você não estaremos sendo julgados lá, porque a gente já foi julgado antes, no tribunal de Cristo. Então aquele dia vai ser o dia da prestação de contas. Ô meu filho, eu te dei 5 talentos, você fez o que com eles? Eu te dei 2 talentos, você fez o que com eles? Você viveu preocupado em negociar os talentos que eu te dei? Ou você viveu à toa, se preocupando consigo mesmo, vivendo para seu umbigo e dizendo assim: eu já estou salvo mesmo, já tenho a salvação, não perco, então agora eu posso fazer o que eu quero da minha vida, na minha vida mando eu. Então se nós chegarmos naquele dia e a gente tiver essa história para contar, nós seremos disciplinados pelo Senhor. Irmãos, a gente fica pensando, observe, falamos isso a semana passada, a gente fica pensando que a Bíblia quer meter medo na gente. Mas eu quero dizer a você, eu não sei qual é o conceito que você tem de medo, mas tem que ter medo mesmo. Tem que ter medo mesmo, sabe por quê? Porque a Bíblia distingue. Lá em Hebreus diz, Hebreus 2, quando fala do diabo, diz que, se você fosse parafrasear aquele texto, Hebreus 2 diz assim: por causa do pavor, é a mesma palavra, pavor, medo, temor, no grego é fobia, phobos, mesma palavra. Por causa do pavor da morte, nós estávamos sujeitos à escravidão. Quem nos escravizava? O diabo. Então o diabo nos mantinha escravos pelo medo. Esse medo é negativo, não tenha não, porque Jesus já venceu a morte. Jesus já venceu a morte, já venceu o diabo, já venceu a carne, tudo Jesus já venceu, amém. Então desse medo aí, estejamos livres. Mas irmãos, o Senhor, Ele não ia perder tempo. Lucas capítulo 12, o Senhor diz assim, ó: eu vou mostrar a vocês a quem vocês devem temer. Não tema, se você quiser ler depois, é 12, 4 e 5. Não tema aqueles que podem matar só o corpo e depois não podem fazer nada. Eu vou mostrar a quem vocês devem temer. De quem vocês devem ter medo? De Deus, daquele que tem poder para matar e ainda lançar a alma no inferno. Está escrito isso. Jesus não ia perder tempo falando isso para a gente. Ah, mas ele quer meter medo? Ele quer dizer para a gente o seguinte, irmãos, que diante do nosso Deus e Pai, nós precisamos ter reverência, respeito. Esse medo é um medo reverencial, é um medo que diz assim: eu não posso fazer o que eu quero, porque Deus está no céu e eu na terra, e Ele está acima de mim. Por que você acha? Atos capítulo 2, a igreja começa, aí tem aquele versículo lindo, aquele grupo de versículos lindo, que fala da vida dos irmãos naquele tempo. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Ó que vida maravilhosa. Diz que pelas mãos dos apóstolos eram feitos prodígios tremendos. Quer dizer, a igreja tinha começado ali e estava cheia do Espírito Santo, e não estava só cheia de obras de cura, de milagre, estava cheia de obra social também. Os irmãos se ajudavam, não tinha necessitado entre eles, era uma vida maravilhosa. Por que você acha que o Espírito Santo deixou registrado assim, ó? Em cada alma havia temor. Por que o Espírito Santo deu essa nota? Aquilo que o Espírito Santo fala é importante? Aquilo que está na palavra, eu devo prestar atenção? Em cada alma havia temor. Irmão, não esqueça o temor. Olhe, eu vou dizer a você, eu comecei essa mensagem pelo fim, porque eu ia falar disso no final.
Porque esse salmo, se você já leu, ele tem uma palavra bem pesada no final. Diz assim: ó, cuidado vocês que se esquecem de Deus, para que Ele não vos despedace. Aí você, desavisado, lê uma palavra dessa e diz assim: ou isso aqui está mal traduzido, ou isso aqui não é para mim. Mas é para mim, é para você. Cuidado, porque às vezes, irmãos, a nossa falta de temor, e Deus é amor, Deus é graça, Deus me salvou, Deus fez tudo por mim, então eu posso fazer o que eu quero. A gente pode ser conduzido a um estado de viver diante de Deus sem temor, e sem temor a gente morre. Sem respeitar, sem reverenciar a Deus, a gente morre. Eu não estou falando em alegoria, não, estou falando literalmente. Se você e eu, está lá escrito, se a gente se aproximar da mesa do Senhor de qualquer jeito, e comer do pão, e beber do cálice, de qualquer jeito, morre. Lá em Atos diz assim: em cada alma havia temor, capítulo 2. Aí você pode ter lido aquilo, não entendeu muito bem, tá bom, passou pelo restante dos versículos, leu, você chegou no capítulo 5. Aí Ananias e Safira resolvem fazer lá uma combinação entre eles. Amor, bora combinar aqui um negócio? Tem aquele terreno ali, está todo mundo vendendo seus terrenos e dando de oferta para a igreja. Bora fazer o seguinte: o terreno vale 50, a gente vende e diz que vendeu por 40, 10 a gente segura. Está combinado? Tá, beleza, acertou, chegou lá com os 40. Eu estou alegorizando, porque a Bíblia não fala dos valores exatos, você conhece? Irmãos, quando chega lá, aquilo que a meus olhos e a seus olhos talvez pudesse ter sido uma coisa simples. Não, eles só mentiram, mas o sangue de Jesus nos perdoa se a gente confessar. Não, eles não só mentiram, não, irmãos. Eles desonraram, desrespeitaram o Espírito Santo que havia no meio dos irmãos. Por isso que lá diz: em cada alma havia temor. Então, quando eles chegaram, a primeira pergunta que Pedro fez foi: Ananias, você vendeu por tal valor aquele terreno? Foi por tal valor. Tá bom. Por que você deixou que Satanás enchesse teu coração? Para você mentir ao Espírito Santo. E os irmãos já sabem, Ananias morreu. Então, irmãos, se a Bíblia deixou esses casos registrados para que a gente tenha medo, consideremos. Porque o medo que vem do Senhor não é um medo que nos escraviza, não. Sabe qual é o medo que vem do Senhor? É aquele medo que Isaías sentiu quando ele abriu os olhos e ele viu o Senhor dos exércitos na frente dele. Isaías perdeu o chão, a chave, o que ele tinha na mão ele perdeu. Porque ele contemplou, irmãos, a santidade de Deus. Isso naturalmente já dá medo. Porque automaticamente você diz: meu Deus, quem eu sou para estar numa presença santa dessa aqui? Esse medo é positivo. Esse medo é que nem o medo de eletricidade. Falamos a semana passada. Se você não sabe, aprenda. Eu vim aprender depois de grande. Você pode até mexer na eletricidade nos fios de sua casa com a rede ligada, se você tiver segurança para isso. Se não, desligue o disjuntor, que é mais seguro. Porque, irmão, se você pegar no fio desencapado e você não está isolado e a rede elétrica não está desligada, pode ser fatal. Então observe, você louva pelos benefícios da eletricidade. Olha, se não fosse a eletricidade, não tinha ventilador funcionando, não tinha microfone funcionando, não tinha celular funcionando. Tem muitos benefícios que a eletricidade nos traz, mas a eletricidade também mata. É verdade ou não é? É mais ou menos, de uma maneira muito pobre, é uma comparação com esse temor
que a Bíblia diz que nós devemos ter para com o nosso Deus, porque vai ter, irmãos, prestação de contas. O Senhor julgará o seu povo, até nas mínimas coisas. Eu me converti, eu vou fazer faculdade. Senhor, qual a faculdade que o Senhor quer que eu faça? Porque agora nós temos um dono. Agora não é assim, oba, Jesus me salvou, agora eu faço o que eu quero da minha vida. Cuidado, irmãos, nós podemos estar sendo levados pelo inimigo nesse raciocínio. Há na história da igreja uma história bem conhecida de um irmão que ele estava fazendo PhD em filosofia. PhD no estrangeiro é o nosso doutorado, é a mesma coisa. PhD é doutorado. Ele ia se tornar um doutor em filosofia. Na semana em que ele ia defender a tese dele, ele estava orando ao Senhor. O Senhor perguntou a ele: Tauler, quem disse a você que eu preciso de um doutor em filosofia? Uma vez eu estava escutando um testemunho de uma irmã lá em Belo Horizonte, lá em Contagem. Ela estava conversando, ela é dessa área de biologia, professora já há tempo, e ela falou assim: o meio em que eu vivia, dos professores, dos amigos, era um meio assim que me empurrava muito para as questões acadêmicas, claro. Então, mestrado, doutorado, pós-doc, livre docência, tudo isso o pessoal falava, e o pessoal incentivando ela: porque você não faz, fulana, e ela conheceu o marido dela. Quando ela conheceu o marido dela, esse irmão começou a dizer assim: amor, tudo bem, essas surras não são pecaminosas não, mas me diga uma coisa, Deus quer que você faça? É direção de Deus para a sua vida? Quando o marido dela começou a colocar essas coisas para ela, ela começou a ir diante do Senhor, e ela começou a ver, não é proibido, tanto que ela falou assim: eu não vou fazer agora, mas pode ser que eu faça depois. O Senhor não me disse eu não fazer, o Senhor só me disse o seguinte: agora não, eu tenho outros planos para você. Irmãos, o sapato que você está calçado não sai andando de casa e vem para a reunião sem você, porque o sapato está a seu serviço. Logo, nós também temos um dono. Nas mínimas coisas nós precisamos perguntar a Ele. Às vezes Ele pode usar os irmãos, às vezes Ele pode nos falar diretamente. Mas o que eu quero dizer é que nós devemos manifestar esse coração de temor. Eu não faço mais o que eu quero, por mais simples que seja a questão. Eu tenho dono. Então a Bíblia está chamando a atenção de que um dia, leia comigo por gentileza, depois a gente volta, deixa o salmo por favor marcado, Salmo 50, repita aí comigo, 2 aos Coríntios capítulo 7, desculpe, capítulo 5. Segundo aos Coríntios capítulo 5, verso 9. Diz assim, ó: é por isso, está vendo? Quando a Bíblia está dizendo é por isso, ela está ligando o que vem depois com o assunto que ela está falando antes. É por isso, é só você ler o que está escrito antes, que você vai entender todo o contexto. Mas é por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis, para sermos agradáveis a Ele, ao Senhor. Porque, o verso 10 começa com porquê, está explicando porquê. Por que nós nos esforçamos para lhe sermos agradáveis? Porque importa que todos nós compareçamos
perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. A Bíblia, irmãos, é muito sábia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então esse verso que nós lemos diz assim: nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo para que cada um, não é para salvação não, é para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Quando a Bíblia coloca dessa maneira, porque se aqui tivesse dizendo assim: nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo para que cada um receba de acordo com o tanto de pessoas que ele evangelizou, ou para que cada um receba de acordo com o valor das ofertas que ele deu para a igreja durante a sua vida. Não, a Bíblia não definiu nenhuma coisa nem a outra, ela pegou da base. O que eu e você fizemos por meio do corpo, seja bem ou seja mal, naquele dia, isso vai ser colocado diante de nós. Então pense aí, como ficou abrangente, como esse juízo que o Senhor vai exercer sobre nós naquele dia, como vai ser abrangente qualquer coisa que eu tiver feito por meio do meu corpo, por meio dos meus membros. Romanos disse, Romanos 6, que antes nós éramos escravos do pecado, não é isso? Mas agora nossos membros foram feitos servos da justiça. Então isso quer dizer, irmãos, que meus olhos, minha boca, minhas pernas, todo o meu corpo, eles devem me servir para fazer a vontade de Deus. Todo o meu corpo deve ser usado para servir ao Senhor de muitas maneiras que Ele nos direcione. Pregar o Evangelho é servir ao Senhor. Estar aqui no partir do pão, só agradecendo e louvando ao nome dEle pela salvação, é servir ao Senhor. Adorá-lo é servir ao Senhor. Pregar a palavra é servir ao Senhor. Ajudar os irmãos financeiramente é servir ao Senhor. Irmãos, há uma gama enorme de serviços para nós realizarmos por meio do nosso corpo. E tudo isso que vai ser medido naquele dia. Lá em Atos, voltando ali para o texto de Atos 5, a Bíblia diz, irmãos, que as pessoas de fora, elas tinham grande admiração pela igreja. Mas a Bíblia não diz que todo mundo se converteu e veio para reunir com a igreja, não. Sabe por quê, irmãos? Um irmão definiu muito bem. Ele disse assim, as pessoas de fora admiravam muito a igreja. Na certa eles olhavam e diziam assim: poxa, aquele povo ali, eles se ajudam, não tem necessitados entre eles, eles se amam, que coisa bonita. Mas rapaz, mas lá no meio deles o mentiroso morre. Eu não vou lá não, que essa língua minha misericórdia. A primeira mentira que eu caí, eu caio duro no chão, que nem o outro casal lá que morreu. Em cada alma, irmãos, havia temor. O medo que vem de Deus não é para nos escravizar, não. Aliás, eu quero até dizer a você, a gente vai falar um pouquinho aqui, e depois, se o Senhor permitir, a gente esclarece melhor esse assunto. Irmãos, não confunda, por favor, o que está em 1 João capítulo 4. No amor não existe medo. Lembra desse versículo? Não parece que a Bíblia está se contradizendo? No amor não existe medo. Irmãos, não confunda, por favor. Leia o contexto. Antes, o Espírito, através de João, está dizendo assim: se a gente permanece no amor, no dia do juízo, nós vamos ter confiança.
o contexto ali que o Senhor está dizendo, João jamais ia contradizer o Senhor, porque João escutou Jesus falar em Lucas 12, eu vou mostrar a vocês a quem vocês devem temer. João não ia contradizer isso. Ele está dizendo o seguinte, irmãos: quando nós permanecemos no amor de Deus, o nosso relacionamento com Ele, a gente não faz as coisas porque a gente tem medo dEle. Pelo contrário, nós o amamos e fazemos aquilo. Agora, no dia do juízo, a gente vai ter confiança. Por que eu vou ter medo do dia do juízo, se eu procurei seguir a vontade do Senhor aqui na terra? É isso que a Bíblia está dizendo. O perfeito amor lança fora todo medo, porque o nosso relacionamento com Deus não é baseado no medo. Mas a Bíblia não está dizendo que a gente não deve temer ao Senhor. A Bíblia não se contradiz. Irmãos, sabe quando é que você entende isso? Quando você lê alguns textos da Bíblia, tipo, a gente falou isso semana passada, lá no dia da prestação de contas, daquela parábola de Mateus 25, quem foi que estava com medo? Quem foi que estava todo esperando chegar a hora dele? O que não fez o que deveria ter feito. O que recebeu um talento escondeu. Mas o que recebeu 5 e o que recebeu 2, eles estavam alegres, não tinha por que temer o Senhor. Senhor, está aqui seu talento, o Senhor me deu 5, tem mais 5 aqui, aleluia, 10, vai ter medo de quê? Senhor, está aqui, ó, o Senhor me deu 2, não foi? Ganhei mais 2, aleluia. É isso que João está dizendo na primeira carta, para que no dia do juízo nós tenhamos confiança. Irmãos, nessa mesma carta, você conhece o texto, João vai dizer assim, ó, para que não nos afastemos dele, envergonhados na sua vinda. Bora ler esse texto? Abra aí comigo, 1 João, capítulo 2, a primeira carta de João, capítulo 2, verso 28. Você achou aí? Ó, 1 João 2, 28. Filhinhos, olha que carinho. Filhinhos, tá vendo? Tá falando comigo e com você, meus filhos amados, filhinhos. Agora, pois, permanecei nele. Ó, não desista, não, permaneça. Agora, pois, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, Jesus está voltando, não está? Isso não deve ser motivo de tristeza para a gente, não deve ser motivo de alegria. Mas olha o que acontece: para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança, de novo, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Infelizmente, irmãos, muitos de nós podemos naquele dia, ao invés de se alegrar porque Jesus voltou, a gente se entristecer, porque a volta dele é uma maravilha, mas eu e você, o que foi que a gente fez do nosso corpo? O que foi que a gente fez para ele? A gente viveu para quem? No mesmo texto de 2 Coríntios 5 diz assim: ele morreu por todos, para que os que agora vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Para quem a gente vive? Dele não nos afastemos envergonhados. Está vendo? Sentir vergonha. Não é temor porque perdeu a salvação e Jesus voltou e eu não estava preparado e agora eu vou para o inferno. Não, esse momento já passou, irmão. Você já é dele já. Nós já pertencemos a ele. Agora envergonhado, sabe por quê? Porque ele deu o talento a gente escondeu. A gente, ao invés de viver para ele, a gente viveu para nosso umbigo. Aí quando ele voltar, está todo mundo alegre. Imagine o servo de um talento olhando para os dois. Rapaz, esses dois estão numa alegria, misericórdia. E eu estou aqui nessa tristeza. Claro, eles negociaram. Eles pegaram o talento que o Senhor deu a eles e multiplicou. O meu eu escondi. Eu fiquei só com a salvação, só estou salvo, está tudo certo, beleza.
Poxa, mas o Senhor tinha uma jornada inteira para poder nos conduzir, para nos transformar, para trabalhar em nós. Nós falamos aqui, o serviço, irmãos, por um lado, nós trabalhamos para Deus, mas quando nós trabalhamos para Deus, Ele trabalha na gente. O serviço não é só para a gente realizar alguma coisa, é porque servindo a Ele, Ele realiza coisas em nós. O outro texto que nós lemos, eu só fiz citar, mas já que está tão perto, abra aí comigo, 1 João, capítulo 4, verso 16. É só virar, na minha Bíblia aqui, é só virar a página. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Você conhece, irmão, esse amor? A gente canta esse amor aqui todo domingo, no Partir do Pão. A gente conhece de fato esse amor? A Bíblia vai dizendo, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor. João aqui está falando de um amor que nós conhecemos um dia, e à medida que nós vamos seguindo ao Senhor, esse amor vai sendo aperfeiçoado em nós. A vida cristã é uma jornada. Aquele servo da parábola, o amor de Deus não tinha sido aperfeiçoado nele. Sabe por quê? Porque ele falou assim: Senhor, conhecendo quem o Senhor era, o Senhor é um homem severo, que planta onde não semeou. Olha que injustiça, irmão. O Senhor só pede a gente aquilo que Ele mesmo nos deu. Esse servo, nas suas palavras, acusou o Senhor de ser um homem injusto, de exigir o que não deu condição de fazer. Então, nesse homem, Deus nos guarde que seja um de nós. Nesse homem, o amor de Deus não tinha sido aperfeiçoado. Ele enxergava Deus como um carrasco. Por isso que a Bíblia está dizendo: o amor em nós tem que ser aperfeiçoado. Deus nos ama. Como é esse amor? A cada dia Ele vai nos mostrando. A cada dia nós vamos sendo aperfeiçoados nesse amor. Agora tem que ter temor, irmãos. Tem que ter temor. Se der tempo, a gente vai ler os outros versículos do Salmo. Porque Deus é Deus e nós somos seus filhos. E o filho não desrespeita o pai. O pai ama o filho também ama o pai, mas além de amar o pai, o filho respeita o pai. O filho sabe que tem coisas que ele não pode fazer com o pai dele. Por quê? Porque pai é pai e filho é filho. Há uma esfera de governo, há uma esfera de autoridade. Então, por mais que Deus tenha me dado da sua abundante graça, por mais que Deus tenha amado ao mundo de tal maneira que deu a coisa mais preciosa que Ele tinha, que foi o seu Filho unigênito, mesmo assim Ele é Deus no céu e eu sou seu filho aqui na terra. Eu não posso desrespeitá-lo. O temor existe. E eu vou dizer uma coisa a você: o temor existe nas mínimas coisas, e eu vou falar de uma delas. Nós ouvimos o testemunho de uma irmã que não reúne conosco, e ela veio para a nossa reunião. Quando eu falo para nós, os irmãos entendem. Nossa, porque somos nós que reunimos aqui, mas a gente não tem igreja, a gente não tem nada, é do Senhor. Essa irmã não reúne conosco, e ela falou assim: irmãos, a primeira vez que eu estive lá, eu estranhei um pouquinho. Sabe por quê? Porque eu estava assim ali no fundo, ali e tal, no meio, e daqui a pouco um pegou o pacote de biscoito e fez assim, e abriu o biscoito. Eu cheguei a tomar um susto, e daqui a pouco as pessoas que estavam do meu lado levantavam para ir para o sanitário, para beber água, e conversavam entre elas, e no fundo tinha um barulho. Irmãos, eu digo para você, ouvir essa irmã dizendo isso é uma vergonha para nós. Sabe por quê, irmãos? Porque fala de temor. Se você aí sentado estiver na presença de Luciano, o Luciano é do mesmo nível que você. Mas se você tiver a consciência que todos nós estamos na presença do Senhor de toda a terra, há coisas
que eu vou ter vontade de fazer e eu não farei. Não é porque o irmão do lado vai reparar, não. É porque Deus está aqui. Então são essas coisas que às vezes revelam, pequeno, né, irmão? Você talvez pensou que eu fosse dar um outro exemplo, maior, pequeno. Mas essas coisas, irmãos, podem sim estar revelando qual o temor que nós temos de Deus. Qual a atenção que eu tenho para o que o Senhor está fazendo. Seguramente, eu não posso fazer o que eu quero na reunião. E eu não estou falando de religião, não. Eu estou falando, irmãos, que às vezes, por causa do temor do Senhor, eu me seguro, eu faço depois. Eu espero acabar a reunião e faço depois. Porque não é só assim. Agir de qualquer maneira? Não. Eu estou diante de quem aqui? Os irmãos costumam dar um exemplo, eu vou dar o mesmo exemplo. Você é integrante da equipe do presidente da República. E você foi convocado para uma reunião. Duvido, irmãos, e cada um responda para si. Duvido que lá diante daquelas autoridades você vai agir de qualquer maneira. Duvido. Mas e na reunião da igreja? E no meu dia a dia? Se eu estou junto com os irmãos, eu sou uma coisa. Mas quer dizer que no quarto, no sanitário, no meu trabalho, eu sou outra pessoa? Quem está lá comigo? Quem está lá comigo é aquele que nunca me deixou. Mas ele está comigo quando eu estou sozinho e quando eu estou no meio da multidão. Então eu respeito ele estando sozinho e respeito ele estando no meio da multidão. É a mesma pessoa. Então, irmãos, esse assunto do temor está colocado no Salmo que nós lemos. Está colocado em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 11. Eu não li não foi? Eu só li o 10, o 9 e o 10. Mas o 11 diz assim, e portanto, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens. Paulo ali não está falando de forma figurada, não. Ele está falando de medo. Ele está falando de temor, de terror. A palavra fobia no grego é pavor, temor, medo e terror. Porque ali é o medo do Senhor. Falamos no início, e eu repito, medo de outras coisas não, Jesus já nos libertou. Agora, temor do Senhor, a Bíblia está dizendo, nós precisamos ter, irmãos. Nós precisamos viver em temor. Eu acho que hoje não dá tempo, mas se o Senhor permitir, a gente quer ler uns textos sobre esse assunto no livro de Hebreus. Hebreus tem essas advertências para nós. Por que a Bíblia vai dizer assim? Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Quando o Senhor diz na parábola assim: lançai o servo inútil, aquele que não negociou os talentos, o talento que recebeu. Ele só tinha um talento, negociou ali, estava feita a parte dele, nem isso ele fez. Lançai o servo inútil nas trevas exteriores. Você tem no meio do povo de Deus dois extremos. Há irmãos que creem que lançai o servo inútil nas trevas exteriores perdeu a salvação, lança ele no inferno. Ele era crente, mas ele não obedeceu ao Senhor, perdeu a salvação, foi para o inferno.
Mas não é assim que nós cremos. Qual o outro extremo que existe? O outro extremo é, mesmo lendo essas palavras, porque nós cremos que a gente não perde a salvação, então a gente pensa que Deus vai tratar a gente com carinho. Não vai ter disciplina não, irmãos. Não vai ter juízo para nós não. Aí essa fé, esse outro extremo, leva a gente a uma vida sem temor, a uma vida onde a gente faz o que a gente quer, porque eu já sou salvo. Não, irmãos, não vai ter juízo sobre mim não. Irmãos, não vai ter o inferno, a condenação, mas vai ter juízo, porque a Bíblia, se você não admitir que vai ter juízo, você vai ter que jogar alguns trechos de sua Bíblia fora. E a Bíblia é uma só. O que é dito num lugar é confirmado pelo outro. A Bíblia é toda uma unidade. Você não pode entender uma coisa que a Bíblia não disse. Então, pelo fato de ali não dar detalhes, lançai o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Quer dizer, irmão, que vai ter motivo para eu e você chorarmos. E não é chorar de alegria não, é chorar porque nós fomos servos inúteis. O Senhor deu toda a graça para nós, deu tudo para nós, a gente tinha toda a oportunidade de servir a Ele e de ser transformado. Nós não aproveitamos essa oportunidade. Então é chorar de arrependimento, de remorso, é choro e ranger de dentes. Porque a Bíblia não dá detalhes, não quer dizer que não vai ser severo o juízo. Essa ideia, para aqueles que não conhecem, vai ficar mais clara se a gente ler o livro de Hebreus. E pretendemos ler. Agora, hoje eu não sei se dá tempo. Eu quero, por enquanto, voltar lá para o Salmo 50 e entrar ali numa outra parte, no versículo que nós paramos na semana passada. O verso 16, Salmo 50, verso 16, diz assim, a sua Bíblia estava marcada aí? Ó, 50, 16, mas ao ímpio, diz Deus, de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras. Irmãos, às vezes nós, mesmo sendo filhos de Deus, às vezes mesmo sendo parte do povo de Deus, pela sua misericórdia, o Senhor tem que dizer que nós somos ímpios, porque nós temos toda a oportunidade de obedecer e não obedecemos. Ímpios, de que te serve você ter todo o conhecimento da palavra, e você sabe os versículos de cor, e o irmão vai falar para você, irmão, eu queria te divertir sobre esse versículo, você já sabe o versículo, já sei, irmão, já ouvi, já escutei essa palavra, eu conheço desde que eu nasci de novo. A Bíblia está dizendo para nós, de que te serve repetires os meus preceitos, teres nos lábios a minha aliança, se você aborrece a disciplina. Sabe o que é aborrecer a disciplina, irmãos? É porque nós temos, irmão Ni, Watmani, eu recomendo que todos nós aqui, quem não tiver lido ainda, eu recomendo aqui a leitura de um livro, um Watmani, O Quebrantamento do Homem Exterior. É a liberação do espírito e o quebrantamento do homem exterior e a liberação do espírito. É um livro que fala sobre quebrantamento. E irmão Delcio também tem um outro livro que eu recomendo dentro desse mesmo assunto, é O Quebrantamento do Ego. Se você não leu, tenha o prazer de ler. Voltando ao que irmão Ni diz, irmão Ni diz o seguinte, irmãos: o Senhor na vida cristã, Ele nos providenciou meios para a gente obter graça.
Meios para a gente obter mais dele na nossa vida. Quais são esses meios? A gente pode listar: a palavra de Deus, as reuniões, a oração, o serviço a ele. Qualquer serviço a ele são meios de graça. E tem um lá que nem sempre a gente considera, é a obra de quebrantamento. Irmãos, sem o quebrantamento, a gente pode decorar a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, 66 livros, pode ter tudo aqui na mente. Mas sabe o que vai acontecer com essa palavra? Antes eu vou falar da palavra. A palavra de Deus é um meio de obter graça. Sabe como? Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Não é isso mesmo? Está lá? Aí diz assim, ó, e penetra. Quando a Bíblia está dizendo assim, ó, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Ali, se você fosse parafrasear, o Espírito está dizendo o seguinte: quando nós recebemos a palavra de Deus e nós obedecemos, nós recebemos mesmo, porque tem vezes que a gente só ouve, mas aquilo não entra em nós. Aquela palavra entra e ela faz ali uma transformação em nós, de maneira que a gente diz assim: meu Deus, eu não sabia disso, mas agora o Senhor está me mostrando, a palavra me transforma. Só que, irmãos, você não pode esquecer o seguinte: o Salmo está dizendo assim, ó, que tem pessoas que repetem a palavra, mas rejeita, aborrece a disciplina. O que é que a Bíblia está dizendo? Você lembra da parábola do semeador? A parábola do semeador diz que é Mateus capítulo 13, depois você lê. É um texto bem conhecido. A Bíblia diz que o semeador saiu a semear, e aquele semeador ali é o nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, ele semeou ali aquela semente que é a sua palavra. Ele semeou por todos os tipos de terreno. Teve semente que caiu à beira do caminho, teve semente que caiu entre os espinhos, teve semente que caiu no solo rochoso, teve semente que caiu na boa terra. Quando o Senhor semeou aquela semente por todos os terrenos, Ele quer dizer o seguinte: irmãos, a palavra está disponível para todos nós. Todos os corações estão ouvindo a palavra. O problema não está na palavra, e o problema não está em Ele dar a palavra, porque Ele tem dado. O problema está nos terrenos. Porque você poderia dizer assim: poxa, gente, mas esse semeador não usou com a cabeça. Ele só semeava a semente na terra que ele soubesse que ia dar certo. Não, o Senhor não é assim. O Senhor dá a oportunidade a todos. Mas o que Ele quer é que aquela semente, ó, aqui, eu vou ficar só na da beira do caminho. A da beira do caminho, a semente cai na beira do caminho, ela fica ali na beira do caminho, porque a beira do caminho é o lugar onde os homens passam. Então o terreno é batido, é duro. Então a semente não entra no terreno. Se ela não entra no terreno, ela não frutifica lá embaixo, lá dentro. Portanto, ela fica à vista, e aí as aves do céu avistam aquela semente ali na terra, e elas tiram a semente. Aqui agora, só precisamos ficar nesse exemplo. Irmãos, nós ouvimos a palavra. Às vezes Deus nos manda a palavra através dos irmãos, às vezes Deus nos manda a palavra através da nossa comunhão individual com Ele. Está todo mundo ouvindo a palavra, aprendendo a palavra. Mas, irmãos, quando o Salmo está dizendo assim, ó, você repete a palavra, mas você aborrece a disciplina. Quer dizer, sabe o que, irmãos? É que no chão batido do nosso coração, no nosso coração endurecido, se a palavra cair, ela não vai entrar. Sabe quem é que abre o buraco para a semente entrar? É o arado. É a obra de quebrantamento. É quando o Senhor
nos conduz por experiências que a nossos olhos são tristes, são ruins, são desagradáveis. Aquelas experiências que muitas vezes a gente murmura, reclama, irmãos, essas experiências são o arado do Senhor para abrir os buracos no nosso ser, para a palavra poder entrar e dar fruto. Se a gente rejeita a disciplina do Senhor, se a gente se levanta, não fale mal de mim não, me respeite, que negócio é esse? Irmão, você está deixando o terreno mais duro ainda, e aí a palavra não entra. Aí com você e comigo vai acontecer o que o Salmo está dizendo, a gente conhece a palavra na mente, a palavra está na boca, mas não faz efeito nenhum no nosso coração. Então por isso que Deus tem uma coisa, Jesus falou assim, ó, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ele estava falando para a gente que em muitas ocasiões Ele vai fazer o arado passar na nossa vida. O arado é para abrir caminho no terreno endurecido. Tem um salmo, Marcelo sempre lembra esse salmo, é 119, eu só esqueço do versículo, mas no salmo 119 diz assim, ó, antes de eu ser afligido, eu andava errado, mas agora eu guardo a sua palavra. Irmãos, que exemplo mais claro a Bíblia nos deu. Quer dizer, antes do salmista passar por aquelas experiências negativas, não é pecado não, irmãos, não é que Deus vai incentivar a gente a pecar, não, é experiência negativa, coisas que a gente queria fazer e o Senhor não permite que a gente faça, vontade que a gente queria satisfazer e o Senhor diz, não, eu não permito, e você ali, ó, nega a sua própria vontade, porque você queria agir conforme sua vontade, mas Ele que é seu dono está dizendo, não, você nega a sua, se entristece, não gosta, mas se a gente ao final diz assim, Senhor, o Senhor tem sempre razão, eu me submeto. Irmãos, quando a gente faz isso, o arado do Espírito Santo vai passar no nosso coração endurecido e vai abrir o caminho para a semente entrar. Aí a palavra não vai estar só na nossa mente não, você vai viver a palavra de Deus. Então, sem quebrantamento, sem tomar a cruz, nós falamos na semana passada, você está servindo ao Senhor alegre e a cruz está operando. Você está lá no seu lar, que maravilha, Deus me deu uma família, minha esposa, meu esposo, meus filhos, a cruz está operando. O dia inteiro, Paulo diz assim, nós somos entregues à morte. Que morte é essa? A morte do ego. Porque o Senhor, desde que nós nascemos de novo, Ele está trabalhando para tirar nosso ego do trono, e isso só acontece através da obra de quebrantamento. Irmão, se a obra de quebrantamento não agir na minha e na sua vida, a gente tem a palavra só na nossa mente, não desce para a nossa vida. Por isso que às vezes a gente caminha tanto tempo com o Senhor, mas parece que a gente não cresceu. Por quê? Porque perdemos as oportunidades. Irmãos, eu estou quase finalizando, mas olhe, às vezes um irmão vem falar com a gente, vem falar de uma coisa desagradável, que a gente não gosta de ouvir, a gente nem para escutar. A gente nem diz assim, ó, vou pelo menos ouvir o que o servo tem para me dizer. Não, a gente já se levanta, a gente já se defende, já se justifica, e a gente perde a oportunidade de ser quebrado. O Senhor quer quebrar. Não estou dizendo que o irmão, nem sempre o que o irmão vem dizer a você, ele tem razão. Às vezes ele não tem não, mas eu não estou falando de razão, eu não estou falando de quem está certo e quem está errado, eu estou falando da experiência que o Senhor às vezes nos conduz para nos quebrantar, para que a gente aprenda um pouquinho
daquilo que Jesus ensinou para a gente na cruz. Desça daí, se você é filho de Deus, salvou os outros, salve-se a si mesmo. E o Senhor calado. Que Pedro pegou a espada, cortou a orelha daquele servo, e Jesus falou assim: ô Pedro, você acha, Pedro, que se eu quisesse, eu não rogaria ao Pai, Ele me mandaria 12 legiões de anjos? Ó, irmãos, um anjo faz um estrago, imagine 12 legiões. Não, Pedro, essa hora aqui é a hora das trevas. As trevas aqui vão prevalecer, porque eu vou ter que ir para a cruz. Agora só prevalece porque a vontade de Deus vai ser cumprida. Só por isso. Não é porque as trevas venceram, não. Guarde sua espada aí. Às vezes age como Pedro, ó. Desembainha a espada, e o Senhor quer nos quebrar. E o Senhor quer aproveitar aquela ocasião para abrir o buraco no nosso terreno batido do coração, para ver se a palavra entra. Mas a gente rejeita a disciplina. Irmão, disciplina, não pense você que disciplina é só aquela que o presbitério coloca a pessoa, não. Se você vai ler Hebreus capítulo 12, nós vivemos debaixo de disciplina. Assim como o filho não vive debaixo de disciplina, vive. Você está o tempo todo instruindo o seu filho para as coisas boas, para ele evitar as coisas ruins. É a vida de instrução do nosso Pai. Nós vivemos debaixo de disciplina. Às vezes você foi atrás do emprego, estava prestando emprego, Deus sabe que você precisava, chegou lá, a vaga tinha sido preenchida. Ô Senhor, mas o Senhor não sabia que eu precisava desse emprego? Não somente sabia, irmãos, como cuida de nós. Não somente sabia, como sabe de muito mais. Mas tem experiências que você, ô Senhor, queria tanto que fosse daquela maneira, mas é de outra totalmente inversa. Se a gente não aprender, eu não estou falando aqui para os irmãos como alguém que já aprendeu, não, eu estou falando como fraco. Se a gente não aprender pelo Espírito Santo a se deleitar no Senhor, a Bíblia vai dizer aqui, ó, por isso que eu disse, eu comecei essa mensagem pelo final, porque nesse salmo está dizendo assim, ó: ofereça a Deus sacrifício de ações de graças. Irmão, sabe o que é sacrifício de ações de graças? Claro, pode ter outras interpretações, mas todo sacrifício, quando você olha para o Antigo Testamento, todo sacrifício implica em que você deu alguma coisa. Todo sacrifício implica em que você perdeu alguma coisa. Se você leva um carneiro do rebanho para ser sacrificado, seu rebanho tem menos um carneiro a partir dali. Quando a Bíblia diz, ofereça ao Senhor sacrifício de ações de graça, sabe o que é isso, irmão? É aprender a se deleitar nele. Sabe por quê? Porque a situação, você não está vendo nenhum motivo para se alegrar, mas você diz assim: Senhor, obrigado, louvado seja Deus. Naquele momento ali, sua ação de graças se torna um sacrifício, porque você está perdendo, você não está alegre, mas mesmo assim você se alegra em Deus. Sacrifício de ações de graças. Mas muitas vezes a gente escolhe o caminho da murmuração, da reclamação, de ficar emburrado, de dizer assim: eu não vou mais me reunir, não. E Jesus, irmão, fez o que com você para você deixar de reunir? Ele deve ter te feito muito mal, né? Não, tenho certeza, quando você parar para refletir, você vai dizer que nem Policarpo: eu tenho servido a esse Senhor por 80 anos e Ele só tem me feito bem. Não há motivos no Senhor para a gente tropeçar. Se não há motivos no Senhor para a gente tropeçar,
Então nós precisamos aprender pelo Espírito Santo. O outro lado da lição é aprender a se deleitar nele, mesmo que a gente esteja vivendo uma situação que aos nossos olhos não é agradável. A gente só ficou nesse versículo aqui: aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras. Nós, pelo Espírito, precisamos ter cuidado para não estarmos vivendo dessa maneira. Tiago, eu vou terminar dizendo isso. Tiago diz assim, ó: acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Às vezes é a palavra que você está ouvindo numa conferência, às vezes é uma palavra que o irmão vai te trazer ali, você e ele na comunhão. Às vezes é uma palavra que o Senhor vai te trazer na sua comunhão lá com ele, dentro do seu quarto. Às vezes é uma palavra que sua esposa vai te trazer. Sabe o que nós devemos aprender, irmão, pelo Espírito? É a não endurecer o coração. É pelo menos dizer assim: Senhor, tenha misericórdia, eu preciso te ouvir. Só isso. Só escutar. Mesmo, repito, eu não estou preocupado nesse momento se o que o irmão está dizendo de você é certo ou errado. O que estavam dizendo de Jesus não era certo, não, era errado. Mas Jesus ficou calado, não desceu da cruz, não mostrou o poder dele, não chamou as 12 legiões de anjo. Ó. Pedro diz assim, ó: quando ele era injuriado, ele entregava, ó, a alma dele na mão daquele que julga retamente. Acabou. Não se defendia, não se justificava. Isso é obra de quebrantamento. Irmãos, esse assunto o tempo não permite, mas com certeza, falo em fraqueza, mas com certeza o Senhor quer bater mais esse assunto entre nós. Para a semente que Ele tem depositado não ficar só na superfície, Ele ter caminho para essa semente penetrar em nós, a obra do quebrantamento. O tempo não permite, havia mais coisas para falar sobre o Salmo. Se o Senhor permitir, então, na semana que vem, a gente continua. Amém? Perdoa os irmãos, passei um pouco ali, 5 minutos. Vamos orar. Senhor, nós submetemos a Ti essa palavra, Senhor. As palavras que o Senhor fala são espírito e são vida. Nós pedimos misericórdia pelas nossas vidas, Senhor, para que não aconteça conosco o que o Salmo diz: aborrecer as palavras, rejeitar a disciplina. Tenha misericórdia de nós. Que o Senhor mesmo nos conduza pelo Teu bom caminho, através do Teu Santo Espírito. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus.